para que possam seguir, então, revolucionando os demais corpos, as essências que passem por todo esse processo de desenvolvimento no ciclo de transmigração das almas dentro de um dado planeta, dentro de um dado sistema solar, dentro de uma ordem alquímica, metálica, de uma região do cosmos, mediante as instruções de um Sol, de uma região, de uma galáxia, de um grupo de estrelas, e fazer esse grupo se desenvolver e fazer esse processo de, como se fosse uma colheita, um desenvolvimento de uma colmeia, um trabalho muito semelhante ao que as abelhas fazem, fazer isso em vários rincões, usando as palavras de Samuel Weor, como foi traduzido aqui em português, do cosmos, e levar essa mensagem, porque o propósito é simplesmente esse, levar a luz adiante, fazer a luz de ser também que é a ordem, a estabilidade. O caos é desordem porque não há uma estabilidade de princípios, então tudo acaba acontecendo e se entregando a um processo de entropia, de dissolução, e tudo tem que ter um processo de estabilidade para que essa dissolução cesse por um período, haja estabilidade, haja um desenvolvimento, haja um despertar, haja uma revolução, e essa revolução produza novos sistemas. Com que fim? Não posso dizer, não sei dizer. Mas o que sei dizer é, nosso propósito como seres humanos, por isso que estamos nesse caminho espiritual, nessa busca, é chegar a essa condição, enquanto a temos, desfrutar desse momento, e quando eu falo desfrutar, não é se entregar a gozo indiscriminadamente, mas sim gozar da nossa condição, para poder, como vários seres vivos, ao longo de milênios, de séculos de transmigrações, como diz o ritual gnóstico, quando falo séculos, não são períodos de 100 em 100 anos, são eras, são períodos que está além de milhões de anos, um período incomensurável, matematicamente, dentro de uma perspectiva histórica, se imagina, poxa, a Terra passou por um processo de desenvolvimento, o homem evoluiu do homem de Cro-Magnon, do Australopithecus, até chegar na condição humana. Não pense nisso. São processos distintos. Analisar-se um processo histórico depois que ele ocorreu e ler sobre ele não é a mesma coisa que vivê-lo e ter consciência do que passou. Isso Samuel Weor nos fala que ele teve consciência, ele o atestou e ele inclusive explicou como que ele perdeu isso e como que ele teve que lutar para recuperar, inclusive nessas obras, nas 78 obras de Samuel Weor e depois nas obras de Lakshmi Daimon, que é o discípulo, tornou-se mestre e inclusive teve que superá-lo nessa etapa de entregar o que ele humanamente não pôde fazer. Samuel Weor fez tudo o que um ser humano pôde fazer e mais. E ainda assim, a humanidade, mesmo os mestres que estavam junto com ele, até mesmo a própria esposa, não conseguiram levar adiante essa missão, porque não tinham envergadura espiritual nem a disposição que o próprio Samuel Weor, como Logos, como o quinto dos sete, missão, tinha e o cumpriu, o entregou, porém necessitou de algo mais, de um sirineu para auxiliar a carregar essa cruz, que é entregar esse quinto evangelho. E quem foi esse sirineu? Quem é esse sirineu? É o mestre Lakshmi Daimon. Então ele entrega a doutrina, para algumas pessoas que tomam contato com o gnose de Samuel Weor e depois conhecem Lakshmi Daimon, vão entender que ele é mais pedagógico, mais didático, porque ele tem uma característica mais, talvez amorosa, ainda que muitas vezes muito mais dura, mas ele também desenvolve, num outro aspecto, há pessoas, inclusive, na instituição gnóstica que não falam mais de Samuel Weor, ainda que se a doutrina samueliana, a doutrina gnóstica, seja fundada pelo patriarca, ele é o Samuel Weor, o patriarca, mas o restaurador, como se diz, é Lakshmi Daimon, aquele que conseguiu manter o que se perdeu por um período e restaurou a instituição de um modo mais glorioso, uma verdadeira ave fênix. Esse objetivo é com que nós, como humanidade, com o povo eleito, o povo escolhido, e não falo que somente o povo gnóstico, mas todo aquele que busca sinceramente e encontra esse caminho, que se entregue a buscar essa revolução de consciência, buscar fazer esse trabalho. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam como é que essas pessoas, esse bando de bruxos, esse bando de gente esquisita, gnóstico, de repente não tinha nada, agora ficou bem. Não, fizeram um pacto com o diabo, esse povo para estar bem agora, porque o diabo dá dinheiro e tal, o diabo tem poder, não sei o que mais, não sei o que. E esquece que muito mais
Até não vou me lembrar, eu não sou um exegeta bíblico, mas a passagem que fala que justamente, o próprio livro de Jó fala quando o próprio Jó, ele está lá como o servo mais fiel e amado de Deus, e o diabo, o adversário, fala, e a doutrina da cultura judaica, a cultura hebraica, trata muito dessa dualidade da divindade, essa dualidade das coisas. Então, peraí, um Deus pode ser tudo bom, mas ele não pode ser tudo mal também? Ele também não pode ser tudo bom e tudo mal? Então, peraí, se o Jó tem tudo de bom, por que não pode acontecer algo de ruim com ele? Porque tem tudo de bom. O bem e o mal não se atravessam um com o outro, eles têm um limite bem definido. Mas são o extremo oposto um do outro. O limite deles é o meio disso. O meio disso é o juízo. E o juízo qual que é? O de Deus, que fala assim, tudo bem, então, coisa ruim, diabo, adversário, inimigo, vá lá, faça tudo o que você quiser contra Jó. E a palavra Jó, já me disse uma judia, uma professora de inglês que tive, uma judia nova-iorquina, que a palavra trabalho, em inglês, job, né, J-O-B, é a mesma forma que se escreve o nome Jó, Jó bíblico, em inglês, job. O livro de Jó, em inglês, é job, trabalho. Então o que acontece? O do Jó é o trabalho sobre nós mesmos, o trabalho sobre a terra filosofal. Jó tinha tudo, perdeu tudo e depois recuperou tudo com mais esplendor. Então, fundamentalmente aqui, se diz que não se deve desistir, se deve continuar a fazer o trabalho que se tem que fazer e que hora ou outra, não só esperando pela bênção, mas fazendo aquilo por uma necessidade, por uma obediência, por uma disciplina. Não por esperar um prêmio, eu vou aguentar o sofrimento e a dor, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Você está enganado. Não é você aguentar a dor, o sofrimento. É você compreender que eles vão acontecer, mas isso é apenas uma etapa. Não é se apegar ao sofrimento para pensar que ele vai te promover alguma coisa. Não. É que ele é a parte do processo. O Jó compreendeu isso e falou, vocês podem me falar o que for, dizer que eu sou infiel, que eu neguei a Deus, os três amigos dele lá, que dizem que são os três amigos, mas no fundo são os três inimigos dele, que querem fazer ele dizer, não, nega tudo que você faz, se arrepende e Deus vai te pensar, não, eu não estou fazendo nada errado, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Cuide da vida de vocês. Ponto. Talvez a minha linguagem esteja sendo um tanto esquisita e não tão clara quanto as pessoas que são referenciais em index da Bíblia. Ah, porque estava assim escrito em tal livro, assim, acessado, capítulo e versículo. De cor e salteado, a pessoa sabe. Mas sabe o endereço, mas não sabe o significado. Onde ela chegou ali, tá, o que tem aqui? Ah, aqui no livro tal diz isso. Tudo bem. Vou dizer para vocês um capítulo e versículo que eu sei de cor. Livro, capítulo e versículo. A opressão faz endoidecer até o sábio. Provérbios, capítulo 7, versículo 7. Ou seja, nós vamos ter sofrimento, não importa quão resistentes, resilientes, inteligentes, corajosos, intrépidos, fiéis, creemos que sejamos. Quando a coisa aperta, não tem. Aí a pessoa se revolta, ela rasga suas vestes, como os sacerdotes faziam lá, quando Jesus falava as verdades lá, dizendo na lata para eles... Até tem um personagem lá do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que vai lá e rasga a veste lá, bem revoltadinho mesmo, sabe? Porque a veste representa tudo aquilo que a pessoa tem internamente. Ela como é que se diz? Representa aquilo que a reveste. Então, por isso, rasgar as suas vestes é rasgar aquilo que ela representa internamente. Porque ela não consegue dar conta de suportar aquilo que ela recebeu, que ela foi confrontada. E se a pessoa não souber confrontar isso, ela se revolta mesmo, ela entra em crise, e entra em crise as fissuras, as rachaduras que surgem nessa estrutura que tem pés de barro, ou às vezes é uma estrutura que necessita ser destruída para poder ser reconstruída, um metal que precisa ser quebrado para depois ser fundido e se tornar outra coisa. Mas, fundamentalmente, nosso trabalho é transformar as energias que vêm do cosmos para o interior do planeta. Se nos dedicarmos a fazer as práticas esotéricas, pelo menos a transmutação do solteiro, a respiração, os pranayamas, a transmutação alquímica do solteiro, talvez haja aí vai o karma de cada um. Não posso garantir, porque nesses praticamente 30 anos de gnoses, entre uma ida e outra, nessa última minha, que eu retornei há 9 anos,
posso dizer que a coisa tem ficado bem complicada e se me afastar agora, institucionalmente, na única instituição, talvez hajam outras sérias, mas eu só conheço uma atualmente, não pago para ver, já paguei e estou pagando por isso, mas assim, o mais sério e seguro é executarmos aquilo que temos que fazer. Samuel Weir morreu nos entregando sua doutrina, Laxington, idem, fizeram todo o esforço que fizeram, padeceram todas as penas físicas e morais que uma pessoa pode passar para poder suportar e entregar esse ensinamento, e nós aqui estamos sendo uns displicentes, ingratos e vagabundos se não fizermos nada com isso. A oportunidade nos foi dada, e pior para nós, porque recebemos essa oportunidade e não estamos fazendo um bom uso dela, e principalmente aquilo pela qual fomos designados, uma vez que se passa no ritual de iniciação de uma primeira para uma segunda câmara, quando você é convidado, quando você tem essa graça e esse dever obrigação, quando uma pessoa que vai votar lá no dia da votação aqui no Brasil tem o dever obrigação, quando ela vai ser mesária, ela passa por um cursinho de instrução que diz o que ela deve ser, como ela deve proceder. O direito de poder votar em algo, alguém, ela é um direito dever. Ela tem que fazer aquilo, ela tem o direito de fazer. Então, mesmo que ela tenha o direito, ela também tem o dever de fazer. Isso é mais ou menos assim como funciona. Não digo mais ou menos, senão exatamente assim como funciona no caminho esotérico autêntico. Não nas escolinhas que prometem poderes, não nas escolinhas que prometem graus, não nas escolinhas que prometem presentes e coisas mais que todas as pessoas que minimamente sérias, que já rodaram um pouco aí pela vida nos caminhos esotéricos, iniciáticos, religiosos, filosóficos já viveram, vão compreender claramente. Então, fundamentalmente, sim, estão perguntando o que isso aqui é, uma queimadura. Não sei, eu só fui descobrir isso hoje quando fui gravar o vídeo. Eu fiquei dias com isso aqui, estourou um óleo quente, eu deixei, não tem nenhum tipo de tratamento para mim aqui em casa, moro sozinho, num local bem distante, numa cidade em que tudo é bem longe, eu ainda estou sem meios de condição própria, e só senti que algo me coçava, que algo incomodava, mas eu joguei água e deixei quieto e falei, não vou atrás, deixa, a natureza cuida. Não me atingiu os olhos, não me feriu gravemente nada, a não ser o rosto, e agora que estou vendo isso aqui é algo meramente estético, que talvez suma, então só para tranquilizar as pessoas, tá? Não é sujeira, eu acabei de sair do banho, só não quis fazer a barba porque não tô afim mesmo de fazer a barba. Eu deixo para fazer isso mais próximo de quando vou para uma reunião social em que exija uma certa, em que se exija realmente um respeito, ou principalmente pro templo esotérico. Como eu atualmente estou longe de fazer isso, eu vou deixar isso por fazer, porque até o local de trabalho, como vigia que trabalho antes ninguém me vê. Então, faz diferença, né? Se meu chefe não cobra, não, né? Não vou fazer a barba simplesmente por uma questão estética. Bom, tirando essa divagação, então espero haver deixado claro que todo o objetivo desse canal foi chegar nesse momento e dizer que nosso trabalho, nosso único objetivo como estudantes esoteristas e principalmente como seres humanos é auxiliar na consolidação desse planeta. Agora o planeta já está estável, já está cristalizado. O que a gente continua fazendo? Continua fazendo o mesmo exercício. Por quê? Por disciplina e por obediência. Talvez, em algum momento, em algum lugar, a gente possa ser chamado a fazer alguma outra coisa que tenha algum outro fim, diferente do que nós estamos fazendo hoje aqui. Não estou dizendo que nós vamos ser abduzidos, ainda que possamos ser, pelos irmãos maiores, e irmãos maiores em espanhol, quer dizer irmãos mais velhos, são os irmãos que já passaram por esse trajeto espiritual, todo esse trabalho, que são de outros órbitas planetárias, daqui do nosso sistema solar, ou talvez de fora, e vêm aqui, visitam a gente, olha, puxa, que legal, esse espécie humano aqui, é curioso, vamos levar ele para estudo e para fazer alguma coisa, de repente a gente possa fazer algo que venha a ser útil para ele e para nós. Daí faz a gente, pode ser que a gente dê em sonhos, uma passeada aí pelo cosmos, receba uns ensinamentos, mas se não a gente não estiver disposto a fazer nada, também nada vai acontecer. Como diz o ditado, né? Não sei se foi o Einstein que falou, mas muita gente atribui a ele que é loucura, espera resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, nobres assistentes do canal, agradeço todo esse empenho, toda essa ajuda por estarem assistindo. Meu canal está longe de ser um canal elaborado, produzido. Não consigo ter tempo e disposição de ânimo para estudar profundamente como criar vídeos mais elaborados, no sentido de que fazer aqueles desenhos, aquelas imagens, aqueles recortes. Isso tudo exige pesquisa, exige compra de direitos, talvez tenha que pagar alguma coisa, algum
copyright, para você poder usar algumas imagens. É uma pesquisa, talvez há 30 anos, quando eu estava começando a aprender, mais de 30, 35 anos talvez, quando comecei a aprender informática, e não consegui permanecer nisso aí, porque me estressa muito ficar frente de uma tela por muito tempo, a não ser que seja uma série, o que é horrível, porque a gente troca a meditação por um alimento chulo, que é essas séries aí de streaming da vida. Então, fundamentalmente, é cansativo ficar aqui, mas não vou me excusar ao trabalho de fazer isso. Nesse trabalho que hoje eu trabalho, não tem essa condição, eu trabalho a noite toda, todas as noites, a gente não tem muito tempo para dormir. Eu estou aproveitando agora que não estou sob efeito energético, no banho e tal, e saber, eu tenho que fazer esse vídeo, já faz algum tempo que eu tenho algumas outras coisas que eu queria falar, mas eu acabei deixando, não vou falar disso, que não é mais do, não é que não é mais do mesmo, mas são aspectos de uma coisa que eu posso até gravar futuramente, outros vídeos, dar algumas visualizações, algumas dezenas, centenas de visualizações. Apenas um dos vídeos do canal atingiu, passou na marca de 1000 visualizações, que é um vídeo sobre a questão da mente, como silenciar a mente, mas tirando esse vídeo, nenhum deles seguiu mais esse caminho, nenhum deles passa muito de poucas centenas de visualizações. Esse vídeo é muito longo, acho pouco provável que alguém vai se dignar a assisti-lo todo, então o grau de visualizações, a quantidade de views que eu vou ter com ele vai ser muito provavelmente baixo. Talvez se alguém assistir, compartilhar e queira refletir sobre o assunto, eu não sou um canal conhecido como Inteligência Limitada, podcasts aí, sabe, que tem já aqui no Brasil bem famosos, ou mesmo de fora. Mas se isso tocar alguém, que possamos trazer, entrar num grau de reflexão, que possa esse canal ser difundido, divulgado, a modo que possa receber esse feedback, seja nos comentários, seja como curtidas. Gravo vários vídeos e poucos deles têm curtidas. Então peço também, curtam, como diz no canal, deem o triplo C. O que eu demorei, anteontem que eu descobri o que dá o triplo C. Curta, compartilhe, comente. Tudo isso gera engajamento. Então, se a pessoa curtiu, pelo menos, nem que ela não se inscreva no canal, ela vai procurar os vídeos que ela curtiu, ela vai achar, eu curti esse vídeo, posso voltar a vê-lo, mas tá. Curtiu o vídeo, comentei, opa, alguém um dia pode ser que olhe meu comentário e responda um comentário ou curta meu comentário, vai dar engajamento. Curti, comentei, compartilhei, ou seja, alguém vai ver, alguém que eu acho que vai se interessar, vai ver aqui, talvez a pessoa aumente essa corrente e leve adiante o vídeo. Então curti, comentei, compartilhei, ok. Mas não me inscrevi no canal e também não ativei as notificações, famoso sino, que tem lá o ícone do sino, para dizer, aí você tem opções personalizadas, tipo, de vez em quando o assunto, talvez o algoritmo considere que você se interesse, ele vai te mandar. E quando fala nenhuma, você vai marcar aqui, tem sinais que você assiste o canal, mas você não quer receber nenhuma notificação, ou seja, você só vai ver quando você quiser, ou o melhor de todos, que é o sino, que tem aqueles dois ícones de como se fosse aspas ao redor do sino, que seria como se o som do sino batendo, ou seja, ele está se movendo. Então o sino balançando, ou seja, todas as notificações, tudo que eu postar no canal, ou que já postei, vai voltar a aparecer para você em algum momento. Então, se inscrevam e deem o triplo C. Curta, comente, compartilhe para auxiliar, como diz na gíria, dar uma força para o canal, fazer o canal crescer, para podermos divulgar esse ensinamento, que fundamentalmente o que Samuel Wenger nos propôs, pelo menos nas 2 primeiras obras, está muito claro. Nós somos seres na condição viva atualmente nessa dimensão, com o único propósito de auxiliar a manutenção, a consolidação desse planeta. Quanto mais energia transmutada, aqueles que não fornicam, ou seja, não desgastam sua energia, essa energia vai assumir oitavas, níveis de voltagem, como se diz na gnose. Eu não sei muito bem profundamente como funciona isso na prática, em termos da física acadêmica, mas eu entendo que são, assim, etapas que a energia consegue ser mais energética, mais potente, mais pujante que outra energia. Então, de uma melhor voltagem, de uma sintonia mais elevada, uma nota, ou seja, uma nota das notas musicais, possa atingir
esse estágio possa também, além de nos revolucionar, desenvolver, revolucionar esse microcosmo, que é o nome que se dá ao corpo humano, o macrocosmo, o planeta, e aí os demais cosmos, daí os estudantes dos esoterismos samarianos vão saber entender o que estou falando. Um grande abraço.